Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Só Futebol, tudo bem? Vamos começar com Série A, Avaí, Fluminense e Avaí. Porra, um natural, o Flusão ganhou o jogo, né? 3-0. O primeiro tempo até que o Avaí começou bem, rapaz, mas aí não teve como, né, bicho? O Fluminense meteu 2-0 já no primeiro tempo. Terceiro tempo virou um chocolate total, 3-0 Flusão, gols de Cano de novo, né? Bela atuação de Iago, ex-Figueirense. Pô, o guri jogava bem, cara, eu sempre torci por aquele guri, mas aqui no Scarpelli a turma insistia em vaiar o cara, né, bicho? É impressionante, né? Tem que valorizar mais a prata da casa do Figueirense, cara, Tais é louco. Mas inclusive o Diniz elogiou muito o trabalho do Iago, né? Diz que é um baita profissional, um baita jogador, taticamente falando também, tecnicamente. Aliás, ele quase que fez um golaço, né? Porque foi onde aconteceu o gol do Cano, né? Eu tava vendo uma estatística aqui, o Lisca doido, chega a 16,6% de aproveitamento no Avaí, com 3 pontos em 6 jogos. Barroca foi demitido com 32,05% na Série A. Se o Barroca tivesse continuado no clube com o mesmo aproveitamento, o Leão teria cerca de 34 pontos, ou seja, a mesma pontuação do Ceará, que é o time que está fora da zona do rebaixamento. Coisas do futebol, né? Troca para tentar melhorar, no fim piorou, né? De repente que o Barroca estaria aos trancos e barrancos ainda tentando lutar para ficar na Série A, coisa que eu praticamente já descarto. O Avaí volta para a Série B em 2023. É a quinta derrota consecutiva do Leão da Ilha, que segue na penúltima posição com 28 pontos. Coisa horrorosa. Eu já falei, time de Santa Catarina é só para lutar para não cair, bicho. Enquanto não se organizar direitinho, não dá, é difícil. O Ceará, né, cara, que coisa horrorosa. O Davinho bem fez um golaço. Mas o Ceará, invasão de campo, coisa horrível, cara. Entre os torcedores do Ceará, cara, invadiram ainda para tentar pegar os jogadores. Isso não dá mais, né, cara? Olha, eu vou ser bem sincero, vou chegar já no jogo do Sport com o Vasco. Esse tipo de comportamento, primeiro que não é a torcida, são vândalos, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, pra mim é perca de pontos, cara. Não é essa coisinha, não vai jogar sem torcida. Não, perca de ponto mesmo, cara. Tais é louco, tem que ser mais severo, cara. Quando não tiver leis justas e severas, vai acontecer essa palhaçada. E se o cara que entrou com uma pedra, que jogou uma pedra, tem uma faca? E aí? Complicado, né, bicho? O Internacional de Porto Alegre, da turma aqui do Colorado, aqui, pô, eu tenho até um Colorado, meu amigo, Denison Cabral, lá nos Estados Unidos, né? Quem é Colorado, né? Se formou lá no Internacional de Porto Alegre, joga hoje lá nos Estados Unidos. Ele é torcedor do Inter, né? O Internacional de Mano Menezes, cara. Mano Menezes, bem, mais uma vitória em cima do Fogão, que não consegue desandar no campeonato, né? Olha, tá tentando pegar o Cruzeiro, mas não vai conseguir. Depois nós vamos falar da tabela. Furacão e Coxa, porra, um jogo sem duas torcidas, cara, é impressionante, deu rolo fora do estádio, o pau pegou, coisa horrorosa, mas o Furacão venceu bem no apagar das luzes, um baita de um golaço, né? E o Furacão se mantém firme e forte na sua busca pela vaga na Libertadores direta, né? Que fase do São Paulo, né, bicho, do Ceni, coisa horrorosa. Os caras conseguiram uma expulsão, né? Porra, um a menos, aí o Caleri pensa que tá jogando vôlei, cara. Que é isso, coisa, um pênalti bobo, né? E aí o bom Scarpa, que anda jogando muita bola, né, cara? Porra, perdeu o pênalti, não. O goleiro catou bem, né? O Felipe, né? Pô, jogou muito. Mas no geral, que jogo ruim, cara. Horroroso. Meu Deus do céu. O empate foi bom para os dois. Porque o futebol apresentado pelos dois foi coisa horrorosa. Fortaleza bem na arrancada. Eu falei já 500 rodadas atrás que o Fortaleza não ia cair, mas me surpreendeu a arrancada, que vai tentando até vaga direta já na Libertadores. Tamanha é a arrancada dos caras. Na Série B, o Criciúma venceu o Ituano com tranquilidade e mantém vivo o sonho do acesso, né? Gols de Rodrigo e Rômulo. Criciúma está fazendo, olha, dos catarinenses esse ano nos brasileiros, é o melhor catarinense, está fazendo uma Série B tranquila, sem susto e ainda com esperança, né? As mini decisões, né, que aconteceu, que a gente falou tanto aqui no canal, Grêmio, Bahia, Sport e Vasco,
Grêmio e Bahia, porra, a classificação e o acesso do Grêmio e do Bahia tão, porra, Tais é louco, né, bicho? É uma novela de mexicana ainda, com 500 capítulos. Coisa horrorosa, 1-1 pros dois. Mas os dois vão subir, cara, não tem como. Sport e Vasco, pô, o Sport tava ganhando bem o jogo, 1-0, aguentando. Aí veio aquele pênalti ali que pra mim, porra, pênalti mandrake pra carica, né, bicho? É aquele pênalti assim que o árbitro tá louco pra acontecer alguma coisa lá na área pra ele, pá, marcar o pênalti. Porque o Vasco, Carioca, aquela coisa toda, né, bicho? Porra, é coisa horrorosa, mas foi, acho que foi. Olhando bem o lance ali, foi. Mas olha, é brincadeira, bicho. E a torcida do Sport, tudo bem, aí vem aquelas coisas da lei, né? Pô, o que é provocação e o que não é. Pô, o cara tinha quase 1.000 e poucos torcedores do Vasco no estádio. O que ele tem que ir lá provocar os caras? Tu até fazer uma provocaçãozinha de leve, tá tudo certo, antigamente tinha, mas o porra, ele ficou, insistiu. Ah, porra, cara, não justifica a torcida do Sport invadir e fazer aquela presepada toda, né? Mas, pô, é brincadeira, né, cara? Aí depois a turma do Vasco quase que apanhou dentro do vestiário, segundo o diretor de futebol do Vasco, né? Aí o Claudinei Oliveira vem todo, não, o Sport tá aqui, tem segurança. Pô, segurança, cara pálida. Ah, meu Deus do céu, né, cara? Mas é coisa horrorosa, cara. Esse é, como eu falei, esse tipo de situação aí no futebol, cara, primeiro que já não deveria mais acontecer, mas já que acontece, então pune com pontos, cara. Pune com pontos, e severo, não é poucos pontos não, cara. Coisa horrorosa, bicho. E a torcida do Sport no fim foi burra, porque ainda tinha o quê? Uns 6, 7 minutos ainda, né? De repente o cara seria expulso, né? O que ia acontecer? Poderia virar, estava melhor no jogo, poderia virar o jogo ainda, podia fazer o gol da vitória. Então, olha, que vacilada, cara. E agora ainda está nessa reta final aí, perde dois, manda todos os mandam, ou perde pontos, né? No futebol europeu, Real Madrid e Barcelona, pô, meu, Barcelona tá demais, cara. Eu adoro futebol tic-tac, eu acho que o tic-tac é sensacional, futebol arte, mas ele tem que ser bem organizado taticamente e tem que ser competitivo, senão não adianta tu ter 500 minutos de posse de bola e chega lá e perde o jogo de 2-0. Então o Real Madrid continua com a sua filosofia de jogo, que é um jogo objetivo, vertical, né, cirúrgico, porra, competitivo pra carica. Porra, o Vini Júnior e o Rodrigo estão jogando demais, né? Alô, Tite, porra, pelo amor de Deus. Não, o Vini já é uma certeza, mas o Rodrigo merece uma Copa, né, bicho? Pô, e o guri, que personalidade, foi lá e bateu o pênalti muito bem, né? Eu sempre falo que o Brasil tem jogadores que o Brasil ainda não tem no meio de campo. Por isso que eu desconfio um pouco da seleção, embora ela tá bem montadinha. Mas tipo um De Paul, o Brasil acho que não tem um De Paul no meio de campo, né? Esse do Real Madrid que fez os gols ontem, o uruguaio, pô, cara, o cara é sensacional também, joga demais, né, bicho? Pô, joga demais, né? E até é engraçado que o Ancelotti diz que se ele fizer mais de 10 gols na temporada, ele rasga a carteira de treinador dele, né? Mas são caras assim que, pô, jogam demais, né, cara? O próprio De Bruyne, o De Bruyne, né? Pô, a gente não tem, cara, no futebol brasileiro, não tem. Pode ver que quem joga ali no meio campo é o menino Ney, que nem meio campo sempre foi um cara mais de extrema, né? De atacante lá. Não temos, cara. O Casemiro joga muito, mas não é um meia, aquele meia, assim, sabe? De repente o Gerson pintou, mas hoje em dia nem tá aí, o próprio Bruno Guimarães, talvez, mas não vejo, cara. Eu vejo jogadores bem taticamente, competitivos, fortes, para jogar nessa coisa do pega-ratão. Mas jogador que pega a bola, manda no... Não vejo no futebol brasileiro aqui, na atual seleção brasileira. Talvez até no Brasil a gente tenha, mas o Tite não enxergou, né? A dupla Benzema e Vini também está jogando demais, né? Aliás, o Benzema hoje tem bola de ouro, né? Pode ser que ele leve essa bola de ouro, né? O que é merecido, o cara está numa fase sensacional, acho que realmente é o cara que mais se destaca aí nessa última temporada europeia, né? Agora, que fase do Napoli, né, cara? Emplacando mais uma vitória, tá invicto, porra, olha, depois da era Maradona, que aliás foi a única era do Napoli tá mandando, hein? Alô, Tite, o Richarlison machucou, pô, esse não merecia ficar fora da Copa, depois de ter, roeu o osso até agora, merecia uma Copa, tomara que o guri se recupere, mas parece que a lesão dele não é tão simples assim de resolver em 30 dias não, cara, olha, falando em Copa e ficar fora de Copa, a turma já bota lá em cima a notícia, não acho que não vai acontecer, mas de qualquer forma tem que ficar o alerta, menino Ney hoje está nos tribunais, né, será que ele vai ficar fora da Copa, menino Ney?
Falando em menino Ney, ele fez o gol do PSG, né? Contra o Olympique de Marseille, no clássico, né? Volta redonda e Goitacás, no francês, que é um cariocão de grife, que coisa horrorosa. Mas venceu bem, né? Com assistência de Mbappé, retorna à liderança isolada do francesão. Na poderosa internacional Copa Santa Catarina, super badalada, Oberdan fez uma assistência para Gustavo Henrique, que fez o primeiro gol e o segundo, né? E também não perdoou numa bola de rebote do goleiro do Ercílio, se não me engano, um Agenor, né? O Gustavo Henrique fez os 2 gols, é o artilheiro do Figueirense na temporada. Figueirense fez a sua parte, venceu o tal de Nação, lá no estado do Guarani da Palhoça, na Palhoça. O Figueirense pega o Ercílio Luz, cara, coisa, meu Deus do céu. Figueirense e Ercílio Luz vão disputar a vaga para ir para a final contra Marcílio ou o Carlos Renault. O ideal era que o Carlos Renault desse um biquinho, né? Vamos continuar no batuque, que é só o que a torcida Figueirense está feita esse ano. Então faz um batuquezinho esperto aí, Figueira, ou torcedor alvinegro, porque daí vai que ele vai para a final com o Carlos Renault, o vovô, né, catarinense. E aí, bicho, a final é no Scarpelli, né? Senão vai ser Figueira e Marcílio, que também tá... O Marcílio tá numa fase, hein, bicho? Que vitória ontem, aí a torcida, aquele rolo todo em cima do Joinville. Aliás, o Joinville, que fase, né, cara? O ano que vem não tem competição pro Joinville, vai jogar só o Campeonato Catarinense. E a Copa Santa Catarina depois, obviamente. Mas que fase, né? Fora dos brasileiros, um time que, né? 8 anos campeão catarinense, disputou algumas jornadas no Campeonato Brasileiro. Coisa horrorosa. Nem entre os 4, 6 clubes não ficou entre os 4, coisa horrorosa, ficou junto com o Nação abraçado lá na lanterna. No futebol argentino, que tá pegando fogo, né, bicho? Porra, coisa, olha, o Boca parecia que ia ganhar esse título fácil, nada, embolou tudo. O Boca Juniors tem 48, Racing 47, Atlético Tucumã 45, River Plate 44 e Huracan 44, falta uma rodada, 2 rodadas só. O Campeonato Argentino, para quem acompanha como eu, vai pegar fogo agora nessa reta final. Aliás, o último jogo de Marcelo Gallardo, né, ontem pelo River Plate, no Monumental de Nunes, né? Já teve festa e tal, né? O Gallardo, alô Figueirense, contrata. A Copa do Mundo, para fechar aqui a resenha do canal, né? O Messi aponta o Brasil e França como favoritos e teme lesões de Di Maria e Dybala. O craque do PSG cita a Alemanha, Inglaterra e Espanha, mas vê a seleção dos Les Bleus na frente. É o Messi, tá certo, tem que tirar a responsa do time argentino e correr por fora igual o cavalinho, né? Corre por fora. Só dando mais uma olhada aqui na tabela, por isso que eu falo que o Avaí, para mim, acabou pro Avaí, né? Atlético Gol com 30. Ainda talvez sonhe um pouco, mas o Avaí com 28 para mim rebaixado e Juventude 21 rebaixadaço. Mas o Atlético Gol com 30, Cuiabá 31, Ceará 34, Curitiba 34, acho que esses aí vai sair mais 2, tá? Acho que o Goiás com 38 já meio que suspirou e tá fora, né? Então eu acho que o Avaí, infelizmente, olha, se bobear, o Avaí cai na próxima, que ele pega o Palmeiras, né? E aí deve perder, porque aí o que acontece? Lá na frente tem Palmeiras 68, o Internacional de Porto Alegre com 60, tem 8 pontos de diferença. Falta 6 rodadas, daria para pegar, mas teria que ser um desastre total do Palmeiras. Mas eu não acredito, até porque a próxima rodada é Palmeiras e Avaí no Allianz Parque. Pô, aí não tem mais como, né, bicho? Aí é Deus. Não tem. Porco vai ser campeão, cara. E o Internacional de Porto Alegre pega o Curitiba em Curitiba. Então, porra, pegar o Coxa, né, em Curitiba perdeu o clássico ontem, pô, o Curitiba precisa de pelo menos mais 3 pontos, cara, né, que se ele perde aí pro Internacional... Cuiabá tem 31, que é o primeiro da zona, vai empatar, e daí o Curitiba pode ir, né? E na Série B, cara, pô, sinceramente, cara, na Série B, eu acho, né? Eu já falei há muito tempo que só ia subir time grande, e acho que isso realmente vai se configurar, né? E o Sport, né? Campeão brasileiro, etc. Tal. Acho que dos 5, eu sempre falei no início, ia ser um dos 5 que ia subir. Apostava muito no CSA e CRB que não chegaram, mas o Cruzeiro já tá lá. Grêmio e Bahia é só novela para carimbar, porque, porra, 58, 57. E o Vasco tem 56. E o Sport tem 50. Porra, esse empatezinho do Vasco aí do céu, né? Senão ele tava tudo empatadinho ali, né? Ia estar 55 a 55. Mas aí corre por fora ali o Sampaio e o Criciúma. Acho muito improvável. Mas
Mas para a torcida do Vasco aqui do canal, para abrir o olho, a próxima rodada é Vasco e Criciúma, cara. Se o Criciúma vence esse jogo, ele vai a 55 e deixa o Vasco com 56. E ainda tem o Sport na cola jogando contra o Londrina, que também sonha com alguma coisa. Então esse jogo aí, eu acho que vai rolar uma mala branca aí pro Criciúma, o Criciúma vencer esse Vasco da Gama lá em São Januário, o que eu acho bem improvável, mas é uma rodada que tem esse joguinho chave aí bem interessante. E Londrina e Sport, que também é um jogo chave para qualquer um dos dois que queiram ainda buscar alguma coisa. E a torcida pro Criciúma, né? Meus queridos, aquele abraço, um bom início de semana. Me estendi hoje na resenha, passei dos meus tradicionais 9, 12 minutos, né? Mas faz parte. Meus queridos, aquele abraço, não custa nada fazer a inscrição no canal e principalmente fazer aquele comentário zoeira no pós-vídeo. Obrigado, falou galera!